Na Santa Cecília TV, neste horário tradicional, né, da discussão política, do debate dos temas importantes aqui para nossas cidades, para a região metropolitana como um todo, sem dúvida, né? Saúde, educação, meio ambiente, o transporte público, a segurança pública, as obras que estão sendo realizadas aqui pela nossa região e o nosso desenvolvimento econômico, que a gente luta e batalha por ele há tantos e tantos anos, né? Sem dúvida alguma, é uma das dificuldades, um dos problemas que a nossa região vem enfrentando, não é de hoje. Lembrando, temos sempre uma reprise de segunda a sexta aqui no Ponto de Vista, a partir das 20 horas, 8 da noite, para você acompanhar o que de importante é debatido aqui sobre a região e, claro, espaços importantes também, sempre aberto democraticamente para os assuntos, os temas de interesse nacional, como, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Aprovada uma votação importante, não é? Até surpreendente o número de votos favoráveis à aprovação da reforma. A sequência tem aí os destaques, enfim, e o segundo turno, que não sei se vai dar tempo de acontecer antes do período de recesso, que é dia 18, mas provavelmente sim, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, transformou-se no protagonista dessa reforma toda, e o curioso é que estados e municípios realmente ficam de fora, né? A possibilidade disso ser consertado, né, no Senado da República, aí voltaria para a Câmara, provavelmente a Câmara aprovaria, né? São Vicente na pauta aqui da nossa edição desta quinta-feira do Ponto de Vista. Prazer mais uma vez receber aqui o prefeito da cidade, Pedro Gouveia, do MDB, e que, além de falar sobre a cidade, claro, sobre as situações importantes, problemas, as realizações da administração, também vai poder avaliar com a gente aqui essa situação da reforma da Previdência não atingir estados e municípios. Tudo bem, prefeito? Prazer revê-lo. Olá, Boturão. Olá aos nossos amigos do Ponto de Vista, que sempre acompanham aqui seu programa, um programa de grande audiência, Obrigado. Principalmente na cidade de São Vicente. Todas as vezes que tem a oportunidade de estar aqui, as pessoas, né, comentam, falam com a gente nas ruas. Cumprimentar a todos, cumprimentar os nossos amigos aqui de bancada também e dizer da nossa satisfação de poder vir aqui falar um pouquinho da cidade de São Vicente. Muito bem, obrigado ao prefeito mais uma vez por estar conosco. Quem participa conosco, com a gente aqui também nesta edição, o nosso Uriel Vilas Boas, advogado, jornalista e uma referência no sindicalismo aqui da Baixada Santista. Tudo bem, Uriel? A gente Médio pode, bem. Eu diria tudo bem para um palmeirense. Nem tanto. Mas em relação Agora a muito mal. questões sociais, eu estou muito preocupado e insisto naquele meu ponto de vista de que é preciso, mais do que nunca, os vários segmentos sociais participarem das discussões de questões relativas, não à pessoa, mas relativas à comunidade, de maneira que a gente possa mostrar a nossa necessidade e nosso encaminhamento. E fico muito satisfeito de participar com o prefeito Pedro Gouveia, uma cidade histórica, e a gente acompanha o trabalho dele lá e é muito satisfatório participar com ele aqui. E você, Boturão, e o Marcos Santana. Muito bem, Uriel Vilas Boas com a gente. Uriel, você devia ter a humildade de reconhecer que você hoje é um crefisense. Você não é um palmeirense, você é um crefisense, tá certo? Se a empresa se retirar, cuidado, hein? Não sei onde vocês vão parar de novo. Vocês estão acostumados a descer lá para a Série B, essa coisa aí, que nenhum outro aí, time lá do estádio lá do Lulão. Né? Mas tudo bem, vamos em frente. Marcos Santana está lá na ponta, atento às redes sociais e às transmissões importantes que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação com a gente também. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, eu quero mandar um abraço especial para o nosso amigo, nosso companheiro Aldo Neto. Aldo Neto. Pelo falecimento do seu pai ontem. Meus sentimentos, os nossos sentimentos a toda a família do Aldo Neto. Muita força nessa hora, meu amigo. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Pois é, reprise às 8 da noite, o programa ao vivo acaba às 14h30, né, 2h30 da tarde. Neste período a gente não sabe, né, o que é que pode acontecer ou deixar de acontecer na confusa República Brasileira. Né? Um abraço especial ao Aldo Neto, tive a oportunidade já de estar com ele
lá no velório da Beneficência Portuguesa, né? Realmente o quadro era muito grave, muito difícil, do seu Aldo, né? Mas fica também aqui mais uma vez o registro, como fez o Marco Santana, de todo o time aqui do ponto de vista, toda a nossa equipe aqui, o Rafael, o Bola, enfim, os Vítors, os Rafaéis, né? E o Léo também, né? O Carioca, enfim, né? Todo o time que compõe aqui a equipe de produção do ponto de vista. Um abraço ao Aldo, que participa normalmente com a gente aqui, e que a família possa se recuperar o mais breve possível desta perda que, claro, é sempre muito dura e muito pesada, né? Prefeito Pedro Gouveia, reforma aprovada lá na Câmara, primeiro turno, e estados e municípios não estão nela. O que é que isso pesa aí, no caso específico seu, na cidade de São Vicente, que é realmente uma cidade que tem muitos problemas, né? Boturão, você, na sua fala de introdução aqui, você disse tudo. A oportunidade agora é que o Senado conserte. Tentar fazer com que o Senado tenha a sensibilidade de consertar aquilo que foi feito pelos deputados. Não dá para os municípios ficarem de fora. Não tem como a gente querer criar dentro dos municípios uma legislação específica própria para que a gente possa conduzir a questão da Previdência. É impossível, é um ato bastante covarde da Câmara de Deputados fazer isso com os municípios. Muito bem, o Uriel acompanhou também. A gente não entende, né? O Pedro já participou aqui, o Paulo Alexandre esteve conosco e na outra semana também recebemos o prefeito de Cubatão, Ademário, né? Ademário Oliveira, que disse basicamente a mesma coisa. Não tem né? como. Que tinha cabimento, é uma coisa que... É que a gente percebe que essas questões da maior importância são decididas nos gabinetes. De madrugada, o Rodrigo Maia conversou com algumas lideranças e motivou-os a aprovar o projeto do governo, economicista. Eu diria... Bastante modificado, né, Uriel? Mas, de qualquer maneira, não atinge a questão básica, que seja a igualdade de tratamento entre todos os segmentos. Porque você pega a iniciativa privada, empregado de empresa estatal, máximo 5.800, 5.900, que se contribuiu durante um bom tempo no valor máximo. E o pessoal da servidores públicos, não vou dizer um ou outro município, mas servidores públicos de municípios, dos estados, governo federal, legislativo federal, judiciário, em todos os níveis, tem as Forças Armadas têm uma característica diferente na aposentadoria. Então, o que se discute é isso. Como a gente conseguiria, e eu coloco para o prefeito Pedro Gouveia, uma situação. Nós temos aqui o chamado CONDESB, são 9 municípios. Se estender demais, São Sebastião e outros aí, nós temos aí 3 deputados federais nessa região. 2 aqui em Santos e 1 no Vale do Ribeira. Mas no Brasil todo tem deputado federal. Aí a pergunta que se faz, até onde poderia ser tomada uma iniciativa envolvendo os prefeitos, são 6.000 municípios no Brasil, os prefeitos tomando uma atitude em relação ao deputado da sua região. Discutir com o deputado da sua região. E uma proposta unificada, mas falar com o deputado em cada região. Ele vai sentir a pressão, porque se levar para Brasília para discutir no gabinete do ministro ou no Congresso, a questão não anda. Decide lá. Ao passo que se fizer isso, essa pressão, ainda mais que o ano que vem tem eleição, muitos deputados estarão interessados no na sua eleição, na eleição do seu município. Mas tem outra dúvida. Por que não colocaram os estados e os municípios, né? E suponhamos que isso realmente permaneça. Mas os estados e os municípios serão obrigados a fazer as suas reformas, Sim, não é isso? É lógico. Ou seja, o desgaste vai ter que ficar para o governante. Eu aqui pego também essa fala, né, do Uriel, quando ele diz dessa discussão entre os prefeitos e os deputados. Você citou aqui 3 casos de 3 prefeitos que vieram aqui nos últimos dias e que todos eles são a favor do quê? Da reforma ampla que fosse feita lá por cima para que atendesse e colocasse os estados e os municípios. Se você falar com os governadores, da mesma forma. Se conversar de forma com todos os prefeitos, eu desconheço um prefeito que tenha falado que quer assumir essa questão, de que essa é uma questão que o município tem que estabelecer, que o município tem que resolver. Então, dessa forma,
está mais do que anunciado aos deputados que deveria de incluir, sim, os municípios e os estados. E que fizesse isso da mesma forma como foi feito até agora. Como que eles fizeram lá? Como que eles se organizaram lá para poder discutir, para poder debater, para poder trazer aquilo que é o melhor para o país. Agora, quer fazer uma discussão daquilo que é melhor para o país, tirando os estados, tirando os municípios, não dá, não tem cabimento. Que estão, né? Pois mas é preciso tomar alguma providência. Quando eu estou sugerindo isso, é que se o senhor chamar os deputados da região para conversar, os outros prefeitos, o CONDESB fizer isso, os deputados vão, claro, são só 2, e um lá do Vale do Ribeira. Mas sem no saber Vale do Ribeira também, vou dizer uma coisa para você, o Samuel Moreira hoje mas que veja, é mais paulistano hoje do que mas que teve um papel importantíssimo. Foi o relator. Né? Foi o relator. Simplesmente o relator. Né? Mas o relator, no caso, leva em consideração o interesse do Paulo Guedes, interesse do Bolsonaro e consegue, o PSL estava dividido, aí o governo anuncia a liberação de verbas, de emendas. Quer dizer, o governo fez tudo para conquistar o voto desse pessoal. Na verdade, o toma lá da cá ficou, mais uma vez, evidenciado e constatado. Tem uma entrevista agora de manhã na Rádio Bandeirantes com o deputado Alexandre Frota, né? Aí o Frota foi questionado, o Frota disse, o governo não fez nada de ilegal. Mas eu pergunto para você, qual foi o governo que cometeu alguma ilegalidade nessa coisa de troca, né, de verbas com o parlamento, as emendas? É tudo dentro da lei, dentro da legalidade, são as tais emendas impositivas. Só que o presidente não precisa pagar agora as emendas impositivas, ele tem até o final aí do exercício, né, de 2019 para poder fazer esse pagamento. Por que fez agora? Para garantir que os caras fossem lá e votassem favoravelmente a reforma. Né? Aí o próprio Alexandre Frota, veja que situação entrou o país, né? O próprio Alexandre Frota disse o seguinte: o Bolsonaro precisa nos explicar, afinal, o que é a nova política. O Frota, que é um deputado do PSL, da base, que trabalhou pelo Bolsonaro, enfim. Agora, eu queria aproveitar, então, prefeito, para saber o seguinte, essa questão aí da Previdência, enfim, é um peso na Folha de São Vicente, enfim, a coisa está complicada por esse sentido. Sim, o mecanismo, né, que nós temos hoje na cidade é um mecanismo que, de certa forma, acaba onerando muito, né, o município. E não é questão apenas de que está onerada e comprometida a questão, né, desses servidores aposentados dentro do município, mas que a gente precisa mudar, de fato, tem que trazer alguns regramentos diferentes, temos que conseguir fazer com que algumas mudanças aí aconteçam, mas eu insisto em dizer que a questão de deixar para que os municípios façam essas mudanças, a gente não vai ter sucesso, a gente não vai conseguir alcançar o resultado que tem que ser feito para que a gente consiga aí dar uma melhorada nessa situação. Muito bem. Mas a gente coloca a necessidade, porque nós recebemos a imposição, porque o ministro Guedes elaborou o projeto, ele não fala na questão social, ele aborda prioritariamente a questão econômica, tanto é que tentou fazer o sistema de capitalização. E isso foi derrubado. Foi derrubado. Mas o que a gente precisa é elaborar o nosso projeto. Porque, eu, inclusive, estou discutindo isso no movimento sindical, porque não basta contestar, fazer passeata, manifestação pura e simples. É que nós precisamos esquema que mostre a nossa posição. Porque os vários segmentos que estão participando disso, nem todos analisaram qual o projeto que tem. Nós temos advogados especialistas nessa questão que podem ajudar os municípios, o Estado, para discutir em alto nível, de forma transparente, um projeto adequado. Porque da forma como está sendo colocada, é uma imposição. Nós temos que batalhar nisso. Diga, Santana. Agora, com relação aos estados e municípios ficarem de fora da reforma da Previdência, é curioso o fato de que o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro não mexeram uma palha nesse sentido aí de promover essa igualdade de condições aí, de incluir estados e municípios. O Bolsonaro, aliás, não mexeu uma palha. Aliás, na verdade, essa reforma da Previdência, ela correu completamente à revelia do presidente Jair Bolsonaro.
quem resgatar declarações dele no passado recente, cerca de 6 meses atrás, 8 meses atrás, durante a campanha eleitoral, ele esculhambava a reforma da Previdência proposta pelo Michel Temer, dizendo que era uma covardia, que era isso, que era aquilo outro. Né? E agora o governo dele apresentou uma proposta até mais, com itens mais rigorosos do que aquela defendida por Michel Temer, e não vai ao foco em si da questão, né? Se será estabelecer justiça social e igualdade de condições. Essa proposta aprovada ontem na Câmara em primeira votação, ela não faz isso daí. A pretexto de economizar 75 bilhões em 10 anos, na verdade, quem vai acabar pagando a conta aí são os mais pobres, os miseráveis, os aposentados que recebem benefícios de até 2 salários mínimos. 80% desse rombo aí de 75 bilhões vão ser pagos para essas pessoas que recebem a pensão e a aposentadoria nessa faixa de renda. E essa reforma aí não mexe com privilégios, não mexe com militares, com funcionários do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Quer dizer, então, na prática, quem vai acabar pagando a conta vão ser os aposentados e também os municípios e estados que não vão conseguir fazer a reforma. Com que ambiente político o prefeito vai conseguir fazer uma reforma da Previdência que vai acabar penalizando os servidores? Vai ser muito difícil, é mais uma conta aí que nós vamos colocar no governo Bolsonaro. É complicado essa situação. E tem outra coisa, viu, prefeito? Você tem lá um casal, né? Já de uma certa idade, 70 e poucos anos e tal, 5 mil reais de renda mensal lá, que moram em São Vicente e tal, e se viram com esse valor e tal. Aí morre o cabeça do casal, meu marido, enfim, né? A viúva vai ficar com 60%, 3 pau. De um dia para o outro. Né? E aí? Ela vai diminuir o supermercado, tudo bem, que é uma boca menos, vai diminuir pela metade as compras, enfim. Mas e aí, tem o IPTU, aí tem, se tiver um carro tem o IPTU. Nada disso diminui. Nada disso diminui. Conta de luz, conta de telefone, celular, essa coisa. Gasto com saúde, né? Com saúde, que aumenta bastante. Normalmente essa coisa toda. É uma tragédia realmente anunciada, né? E outra coisa, né, que eu acho vergonhosa é essa coisa do, como é que chama lá, do segurança, não, do policial legislativo. O cara não dá um tiro em ninguém, concorda? Ele não enfrenta bandido, cara. Pô. E vai se aposentar com os mesmos benefícios, com 100% da aposentadoria integral. Bom, vamos em frente, né? Queria falar com o prefeito aqui sobre essas obras que estão sendo realizadas na cidade, né? A gente tem muita reclamação aqui, o Pedro Gouveia ficou aí numa situação difícil, né, com o município, com os cortes lá em janeiro por conta do governo do estado e vários convênios. E a gente tinha muitas obras importantes em andamento, pavimentação de ruas, avenidas, enfim. Neste momento, meio ano aí passado, deu para recuperar e avançar? Turão, eu costumo dizer para todo mundo que a gente tem uma grande vantagem aí diante desse quadro difícil que a gente enfrenta, que é o de que nós não nos curvamos aí para os desafios. Nós sempre buscamos alternativas, colocamos a nossa equipe trabalhando, buscando alternativas e retomamos muitas das obras na cidade. Estou conseguindo agora buscar um financiamento junto à Caixa, conseguindo buscar um financiamento também junto ao Banco do Brasil, para que a gente possa tocar a vida de São Vicente. A vida de São Vicente ela não pode estar atrelada à vontade política de um governador. Se quiser nos ajudar, nos ajude, vai ser bem-vinda a ajuda. Agora, não quer nos ajudar, quer criar dificuldades, quer fazer essa política, né, que a gente tem que tirar do nosso país, que é essa política, né, do querer fazer a picuinha, achando que o governo ou que a cidade é de propriedade sua. Isso já era, isso é ultrapassado. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai buscar esses recursos aí de financiamento e nós vamos terminar as obras de pavimentação, vamos retomar agora uma obra emblemática na cidade de São Vicente, que é a obra do canal da Bacia do Catiapuã. Vamos mexer naquele canal, vamos terminar aquela obra, vamos entrar também em 5 canais da cidade, fazendo a limpeza, né, o desassoreamento, vamos fazer calçada nesses 5 canais,
já previsto com esse recurso que a gente está trazendo. Então tem muita coisa boa acontecendo na cidade. Na saúde a gente vai dar uma boa mexida, conseguimos bons recursos aí com alguns deputados. O Alex Manente tem sido um grande parceiro da cidade de São Vicente. Também em convênios para a saúde, né? Tivemos um grande corte, né, de convênio de custeio e de obra dentro da saúde, coisas que nós estávamos, né, com um planejamento para tirar o pronto-socorro de dentro do hospital, descentralizar esse atendimento, dar maior qualidade ao atendimento à população, mas a gente vai continuar avançando. Com esses recursos que o deputado Alex Manente está conseguindo para a gente, nós vamos fazer algumas obras importantes, vamos buscar, com esses recursos também, colocar em custeio uma parte deles. O deputado Caio França está sendo um grande parceiro da gente, com emendas para infraestrutura, com emendas para a saúde, tanto para custeio como para investimento. Então, nós estamos buscando soluções para a cidade não ficar parada. Graças a Deus estamos com uma educação funcionando a todo vapor, com inauguração de creches novas, de equipamentos novos. Ontem, nossa secretária da Fazenda, junto com uma nossa colaboradora, a arquiteta Elizabeth, foram a Brasília resolver uma questão de anos de uma escola do Japuí que utilizaram o recurso de maneira inapropriada, fizeram um desvio de finalidade desse recurso no governo passado. A gente está corrigindo esse problema, vamos terminar essa escola também do Japuí. Nós estamos hoje, lembrando que pegamos o governo com 29, 28 creches funcionando. Hoje são 62 creches funcionando, com boa alimentação. Uma outra coisa também, que você falou em buscar financiamentos na Caixa e tal, quando você assumiu a prefeitura, a gente tem que sempre lembrar dos problemas anteriores, né? Isso é óbvio, não é que o prefeito está aqui, mas você não poderia ir buscar empréstimo. Não tinha nenhum, né? Nome sujo, prefeitura com nome sujo, tudo, várias dívidas, né? Nós regularizamos tudo isso, hoje nós temos crédito, estamos indo buscar esse crédito, mérito dessa equipe que hoje tem um compromisso com a cidade de São Vicente, de maneira responsável, de fazer com que as coisas aconteçam. Lembrando que nem participar de licitação as empresas participavam, porque a fama de São Vicente tinha que não pagava. Hoje nós conseguimos colocar uma rotina de pagamentos dentro da prefeitura, então os fornecedores têm recebido, os funcionários têm recebido salário em dia, todos os seus direitos, colocando a vida em ordem da cidade de São Vicente. Dessa forma a gente vai avançando, fazendo algumas obras importantes, entregando equipamentos importantes. Vamos entregar agora na área continental um equipamento muito importante de cultura, de lazer, de esporte, ali no Maitá, no Parque Continental. Dessa forma a gente vai dando também à população de São Vicente uma resposta, de que com trabalho a gente consegue alcançar os resultados que todos nós esperamos. O intervalo, já já a gente retoma a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, presença sempre importante aqui conosco do prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, Uriel também, o Marco Santana aí, atento às redes sociais, enfim, e às nossas transmissões aqui do Ponto de Vista. Nós vivemos, como eu disse há pouco, né, um momento difícil, um momento conturbado, economia travada, a expectativa era que a coisa pudesse melhorar até maio, junho, enfim, desse ano, mas pelo jeito não vai dar tempo de virar 2019 num momento melhor, né? Com mais gente comprando, mais gente consumindo, enfim. E São Vicente sofre muito com esse problema, com essa dificuldade também, embora tenha um comércio muito forte ali no centro, né, prefeito? Mas essa economia está todo mundo com medo, todo mundo retraído, investimentos, enfim, está meio difícil, e a geração de empregos também, a região sofre com isso, São Vicente sofre junto, né? Sofre muito, né? Cai a arrecadação, enfim. Eu tenho falado muito, Boturão, essa questão toda aí de como a mídia tem, né, dado essa importância para a questão da reforma da Previdência, o próprio governo tem estabelecido isso como se isso fosse a maior de todas as soluções do país. Bala de prata. E que isso vai fazer com que haja todo o crescimento que todos nós esperamos e queremos e sonhamos para o nosso país. Mas não é verdade. Essa reforma ela deve vir acompanhada de outras reformas importantes que pautem, né, com a mesma urgência, com o mesmo interesse, com a mesma boa vontade que foi pautada a questão da Previdência, todo o esforço que o governo fez
para aprovar a Previdência, faça também outras questões importantíssimas para que a gente consiga destravar o país, para que a gente consiga trazer o crescimento ao país. A gente precisa mexer em algumas coisas que diretamente a gente vai ver o país andar. A questão da Previdência é muito importante, eu sou super a favor da reforma, a reforma tem que acontecer, mas a gente não pode também aqui ficar se enganando aos outros, achando que a Previdência é votada, alterada da forma como o governo está colocando, com todos os retalhos aí que vão ser colocados, com tudo aquilo que vai ser feito, que isso vai ser o suficiente para ver o país andar. A gente tem visto uma inconsistência por parte do governo que traz uma insegurança jurídica muito grande para quem quer investir no país. É muito mais louvável a gente ter um país com garantias jurídicas, com uma segurança jurídica, com o ministro da Economia... Também, né? E política E política, e com o ministro da Economia que não fica com essa coisa pequena de, se não aprovar, eu saio. É isso que o mercado internacional mais quer, é a segurança de quem está num dos cargos mais importantes, nos ministérios mais importantes do país, que ele fale, eu estou aqui para resolver o problema do país, eu estou com o presidente, não importa o que aconteça, a gente vai dar jeito. O mercado internacional ele precisa dessa segurança. É dessa segurança que ele precisa para injetar dinheiro aqui. Ele não tem compromisso previdenciário no país. O mercado internacional ele não quer isso. O mercado internacional não tem vínculo com o país. O vínculo com o país é coloco o dinheiro e ganho dinheiro em cima do dinheiro que coloquei. Ele não está preocupado com reforma da Previdência, ele está preocupado com essa segurança jurídica e política que o presidente tem que dar, que os ministros têm que dar. Dessa forma, a gente vai ver o país retomar o crescimento, a gente vai ver novamente os empregos aparecerem, os empregos têm diminuído, tem aumentado o número de desempregados. Então, isso tudo nos preocupa muito. Agora, na cidade de São Vicente... A informalidade crescendo bastante. A informalidade crescendo bastante, haja vista a característica do comércio de São Vicente, que cresce a cada dia. A gente tem um comércio pujante na cidade de São Vicente, que emprega muito, que gera emprego, que mexe na economia do município, em virtude disso. É impressionante. Em virtude de um comércio menor, um comércio que é daquela característica do empreendedor local, que acaba se esforçando ali para poder montar o seu negócio, para poder, de certa forma, criar dentro da cidade uma economia pujante, uma economia forte, e o comércio de São Vicente tem essa característica, graças a Deus, nós temos lá esse pessoal que faz um trabalho bem bacana na cidade, junto com a associação comercial, que também é importante a gente falar que a associação comercial está presente em tudo, Boturão. A associação comercial é uma grande parceira nossa, que tem nos ajudado muito a fazer com que esses números cada vez sejam mais positivos na cidade de São Vicente em relação ao comércio. E a curiosidade também, eu me lembro da inauguração do shopping Brisamar, acho que o prefeito era o prefeito Tércio, Era o Tércio. Era o prefeito Tércio. Estava todo mundo lá, o governo todo, o Márcio França era deputado federal, enfim, o Milton Neves veio fazer a inauguração. Uma figura, o Milton Neves, E havia aquela coisa, o shopping vai matar o comércio, enfim, os pequenos comerciantes e tal, não sei o que, vão morrer tudo, coisa nenhuma. Acho que duplicou, triplicou o número de pessoas circulando por ali, Acabou, o shopping sendo super importante até para o crescimento do comércio no entorno todo ali. Trouxe uma vida, à cidade ali naquele miolo, naquele centro, super importante, e o comércio hoje ele está ampliando, Tanto que a gente tinha ali um pedaço da cidade, um quadrado ali que era ocupado pelo comércio. Hoje esse comércio tem se ampliado, hoje a gente tem conseguido ver esse comércio ser ampliado por vários outros pontos da cidade, graças ao shopping, que trouxe esse fluxo de pessoas com muitos atrativos, com cinema, praça de alimentação, e isso não impediu o crescimento ou trouxe a diminuição do comércio da cidade, muito pelo contrário. O shopping não veio para concorrer, veio para complementar. Exatamente. Pois não, Ariel. Senhor prefeito, eu estou, assim, satisfeito de ouvi-lo falar com tanta segurança, com tanta ênfase. Isso é muito importante, porque nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Eu chegaria a dizer que eu não gosto muito de esperança, eu gosto de certeza. E o senhor coloca as questões assim, um positivismo muito positivo. Aí eu colocaria algumas questões eu gostaria de saber a sua opinião a respeito.
Um deputado estadual da região está aparecendo na imprensa como dando ênfase à reconstrução da estrada de ferro Santos a Jundiaí. Tem um interesse turístico, interesse... Aí me pergunto, vou falar agora como metalúrgico que tem interesse no caso, por que não se faz um trabalho para se construir uma ferrovia turística de São Sebastião ao Vale do Ribeira? Atrairia turistas que gostam de passear e o trem é uma situação assim muito interessante, né? Isso está... o Brasil, lamentavelmente, não tem uma ferrovia de Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, não. Mas se a gente incentivar essa questão, nós teremos interesse do trabalhador que vai produzir o aço, vai ajudar na construção, o empresariado que vai ganhar dinheiro e os governos municipais. Nesse intuito, nesse sentido, era importante as associações comerciais, as entidades logísticas, dos diretores lojistas, o movimento sindical, no sentido assim de incentivar e, consequentemente, o empresariado percebendo o potencial vai conseguir valores também, conseguir adiantamentos, enfim. É algo que pode ser mexido, incluindo o fato de que pode-se pensar na construção de material ferroviário aqui, locomotivas. Precisamos acabar com essa história de importar VLT da Europa. O Pedro foi presidente do Condesb e sabe das dificuldades. Pois é, mas de formar uma corrente, um pensamento realmente metropolitano. Porque interessaria todos os municípios. Pois é, todos. em tese você tem razão, né, Uriel? Eu, particularmente, assim, primeiro, né, Uriel, dizer sobre essa minha característica de ser um sujeito extremamente otimista. Eu acredito mesmo, trabalho para buscar alcançar, né, os nossos objetivos e tenho, desde o primeiro dia que assumi a prefeitura, acordo com o mesmo ânimo todos os dias, com a mesma disposição, mesmo diante de todos os problemas. Se a gente não tiver essa característica, não tiver esse desejo de acertar, esse desejo de fazer e de acreditar que vai dar certo, não adianta nada. A gente precisa ter isso. Então, essa é uma característica que eu carrego comigo. E aí eu emendo, né, a minha resposta em relação a esse projeto que o Kenny apresentou, que é essa defesa que ele tem feito em relação a esse, vamos colocar com esse passeio de trem, esse, né, circuito aí que ele coloca. E o que você fala da gente pegar o litoral norte para o vale e tal, eu acho que toda iniciativa que valoriza o turismo, ela é positiva. O turismo hoje é um dos maiores empregadores. A gente precisa, na nossa região, acreditar mais no turismo. A gente ainda pensa muito pequeno no turismo. O estado de São Paulo ainda não tem uma característica no sentido de valorizar o turismo. A gente tem visto aí o próprio governo do estado hoje, de certa forma, tratando o turismo de uma maneira meio que, bem, se sobrar dinheiro a gente faz turismo. E turismo não é assim. Turismo é uma coisa importante, que emprega, gera economia, trabalha com as pessoas, precisa das pessoas. Fui secretário de turismo, defendo essa bandeira. Eu acredito muito no turismo para que a gente consiga, principalmente na nossa região aqui, fazer com que a nossa economia ela tenha esse crescimento que a gente precisa. Nós ficamos durante muitos anos, sempre falo isso, dependente do polo industrial de Cubatão, dependente do porto, e a gente esqueceu o turismo. Enquanto a nossa região aqui da Baixada não respira turismo, não respirava turismo, porque a gente tinha até um turismo natural aqui, por conta da sazonalidade, das praias e tal, mas veja o interior. Você vai para o interior, é um absurdo. O quanto que eles estão mais avançados do que a gente na questão do turismo. A gente não tem um receptivo aqui à altura. A gente tem um ou outro que faz um trabalho heróico dentro da região para poder fazer um bom receptivo. A gente não consegue ter um bom receptivo aqui, um receptivo que receba todos os incentivos que precisa. A gente vê aí o governo do estado agora tirando os recursos do DAD, enquanto que todos os prefeitos aqui da região dependem muito dos recursos do DAD. Agora o DAD não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, além do contingenciamento. Vou dar um exemplo, Uriel. Nós recebíamos cerca de 10 milhões
do DAD. Está previsto aí a gente receber esse ano em torno de 4, 5 milhões, no máximo. E veja, já deixou claro também que é assim, tem 4, 5 de direito, mas corre, se não correr, vai faltar dinheiro, e um monte de município vai contratar e depois não vai ter dinheiro para pagar. Essa é a regra que o governador falou. É a regra que ele está estabelecendo para o turismo. Então, se a gente não priorizar o turismo, fica difícil. Então, acredito que todas as ações que possam estar fortalecendo o turismo, elas são importantíssimas para a nossa região. É aquilo que a gente comenta várias vezes aqui, né? O Polo Industrial de Cubatão, infelizmente, né, a tendência é aquela, mão de obra ser substituída cada pela vez máquina. mais, cada vez mais. Porto Santos, a gente cada já vez vê mais, isso, é a tecnologia, é o avanço. Porto Santos, a parte de Santos, o lado de Guarujá, enfim, a mesma coisa, né? A informatização, né? Essa coisa da mecanização, enfim, acaba substituindo o trabalho humano, o ser humano, o homem, a mulher, enfim. E o turismo, eu acho que é muito difícil você botar um robô. Muito difícil. Não estou dizendo que seja impossível. Você até tem, é lógico. Até tem lugares do mundo que tem Você isso, tem, entendeu? Mas, pô, não substitui um o país atendimento tropical, tal. Né? Um clima tropical, como a Baixada Santista tem, enfim, não é? Aí desce o cara do ônibus e tal, o ônibus já vem sozinho, né? Não tem motorista, não tem mais nada. Vem de ser teleguiado lá pela central, enfim. Pô, será que vamos chegar nisso, meu Deus do céu? Aí desce para o ônibus lá em São Vicente, na rodoviária de São Vicente, vem um robô. É isso mesmo. Falar com os turistas, será que isso vai acontecer? Eu acho que isso não vai acontecer, não é? O receptivo vai ser o ser humano, enfim, e vai demorar muito ainda, né, para que o ser humano perca postos de trabalho nessa questão do turismo, que é, na verdade, relações humanas, né? Exatamente. Nós temos esse final de semana agora, em Paraty, né, tem lá no estado do Rio de Janeiro, eles atraem a cultura e estão trazendo escritores famosos, conhecidos, de várias partes do mundo, chama a atenção e é um turismo especial. Nós temos aí em Santa Catarina, não me lembro o nome da cidade, onde tem a festa da cerveja. Aqui na Baixada, nós tivemos agora recentemente o Festival do Café. Atraiu muita gente. Qual a característica de, por exemplo, a alimentação de São Vicente? Porque algumas cidades do Brasil estão fazendo uma espécie de festivais de alimentação diferenciada, caracterizando a região onde está. Aqui nós temos que ter algumas referências. Nós precisamos ter algumas referências. E simples, não precisa exagerar não. Mas o comerciante, o próprio cidadão participando de maneira a atrair pessoas. Vamos lá em São Vicente, que tem uma festa de alimentação, né? E a pessoa chama, você sabe que naquela época do ano pode vir aqui tranquilamente. A Bertioga fez também, né? O camarão na moranga, tainha. Enfim, né? E eu falo isso porque a minha esposa é empreendedora, a Helenice, e ela trabalha no sentido de estimular as pessoas a procurarem determinado produto. Isso é muito importante. Ela é a minha nora Juliana. Eles fazem de tal maneira que atraem a atenção de pessoas as mais simples ou as mais... ou que tem um pouquinho mais de dinheiro, sofisticada. É a atração que a gente necessita para atrair as pessoas a participarem e, consequentemente, reforça a hotelaria, reforça o comércio, ganha todo mundo numa situação dessa. Agora, precisa estimular. Agora, esse é o desafio. Nesse caso aí de São Vicente, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque São Vicente tinha lixo, né? Lixo espalhado pelas avenidas, lixo espalhado pelas principais ruas da cidade. Não era lá num canto qualquer do município. Num bairro afastado. Né? Qualquer coisa, que já não é o correto. Não pode ter hipótese alguma. Mas a situação era essa. Né? Sim, era uma coisa caótica, o que se transformou a cidade de São Vicente, lamentavelmente. Né? Então, acho que para a gente, em primeiro lugar, né, você para receber uma visita, você tem que ter, no mínimo, a sua casa limpa. Verdade. Né? Não precisa ser uma casa sofisticada, nem coisa nenhuma disso, né, prefeito? Zeladoria da cidade é importantíssimo para você conseguir, né, receber os turistas, receber as pessoas na sua cidade.
A gente hoje, todos os prefeitos têm encontrado muita dificuldade em relação a isso, porque cada vez mais, né, tem sobrado mais responsabilidades para os municípios, né? O governo do estado e a União acabam cada vez mais também tirando os recursos do município desses repasses para fazer saúde, educação, e você tem que muitas vezes colocar esse recurso próprio para fazer os investimentos para ter uma cidade, né, com uma boa zeladoria. Então, esse é um aspecto que todos os prefeitos aí têm buscado alternativas. Nós fizemos agora, contratamos agora, né, os reeducandos, fizemos uma parceria com a FUNAP, o município paga, o município coloca o dinheiro e nós estamos fazendo os mutirões pelos bairros, fazendo aí toda uma limpeza de ponta a ponta, de rua a rua, em todos os bairros da cidade, com esses homens que estão trabalhando com a gente e que estão aproveitando essa oportunidade, né, como uma reinserção social dentro, né, de uma oportunidade que eles estão tendo de trabalho. Então, continuamos com esse programa, que é o programa dos mutirões, né, de mãos à obra, fazendo por toda a cidade, na área continental, na área insular, e por onde a gente passa, a gente consegue deixar um aspecto bem melhor nas ruas. Então, isso vai desde varrição, de tapa-buraco, de substituição de iluminação, placa com nome de rua, serviço geral que a gente está conseguindo fazer para dar um aspecto novo, buscando uma alternativa diante desse quadro tão difícil que a gente tem encontrado. E eu só acrescentaria um detalhe. A criançada, né, 2, 3 anos de idade, começando a estudar, se fizer um trabalho junto a eles, estimulando essa questão do lixo, por exemplo, várias situações. Uma ideia, porque a sua colocação de que organizações não governamentais estão participando, mas também era bom incentivar a criançada, já desde menininho, pensar nessas coisas, porque há um reflexo, e porque a criança pode influenciar, inclusive, os pais. Não, influencia mesmo, sem dúvida. Muito. E tem que fazer isso dentro da educação, dentro da sala de aula, nas escolas, Exatamente. Super importante. O intervalo, já voltamos com a sequência do Ponto de Vista em instantes. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, direto lá com o nosso Marcos Santana. Tem alguma participação conosco? Isso, o Marcos Vinícius Aranha, ele diz o seguinte: prefeito, sou proprietário de um imóvel na Avenida Augusto Severo. Embora tenham sido realizadas algumas obras, o problema persiste. Porque não é falado ou estudado a implantação de um piscinão, porque a Avenida Augusto Severo está abaixo do leito do rio da Catarina. E quando ocorrem chuvas, a água não tem por onde escoar. Dá para fazer um piscinão lá? Marcos Aranha? Isso. Marcos Aranha. Marcos, você viu, você tem acompanhado lá, ficamos 3 meses fazendo a desobstrução de todas as galerias, de rua por rua, fazendo obras de pavimentação, substituições de tubulações, mas a gente precisa fazer obras maiores ali, de macro drenagem, obras que a gente possa colocar comportas, que a gente possa tirar aquelas áreas que foram invadidas e que hoje obstruem a passagem da água. Tudo isso está sendo planejado. Falei aqui no início do programa, conseguimos esse financiamento com a Caixa agora. Nós estamos finalizando todo esse processo para que a gente possa aportar uma contrapartida de 10 milhões, 11 milhões para a obra da Bacia do Catiapó, que vai interferir diretamente aí nessa situação do Augusto Severo, mas vamos continuar com as obras. E os grandes problemas que nós tivemos aí agora no feriado, eles foram em virtude do péssimo serviço que a Sabesp muitas vezes presta através das suas terceirizadas, abrindo buracos e não fechando esses buracos, fazendo obras que não são obras como tem que ser feitas e causam um grande transtorno para a cidade. A gente continua cobrando, multando, pedindo para que a Sabesp possa tomar providências nesse sentido. Mas você está corretíssimo, a gente está trabalhando nisso, a gente está debruçado, buscando alternativas aí para a gente acabar com esse transtorno aí que vocês vivem diariamente quando tem uma influência da maré alta ou quando tem uma forte chuva. E eles pagam as multas? Ou ficam protelando? Não, paga. Recorrem? Paga, a gente desconta, a gente abate, a gente... Bate do que tem que pagar. Do que tem que pagar. Agora que os serviços das terceirizadas, da Sabesp, são muito ruins, não tem como a gente aqui fazer uma defesa. Tem uma relação muito positiva com a Sabesp, com a gerência da Sabesp, com todos os servidores, mas precisa melhorar muito esses prestadores de serviço, porque eles fazem um serviço muito ruim. Bom, vou perguntar mais uma vez, quando a gente recebe o prefeito aqui, eu sempre faço questão de fazer essa colocação, né?
porque um desastre para a máquina pública, para a gestão pública, desastre total é você não pagar salário dos funcionários, Sim. enfim, o que a gente viu acontecer aí em inúmeras cidades, inúmeros municípios, lamentavelmente, e estados aí também brasileiros nos últimos anos, né? O prefeito pegou aí, se não me engano, 2 folhas atrasadas, né? 13º, essa coisa toda, enfim. 2 folhas, E prefeitura, Codesab. Codesab, essa coisa toda, né? E neste momento estamos aí com 2 anos e meio, né? De 2 gestão, anos e meio vai de completar governo. 3 anos no final, né? E a coisa está em ordem, né? Está em ordem, graças a Deus conseguimos também, tinha um passivo grande, né, dos anos anteriores, de férias, de direitos, a gente está conseguindo colocar tudo em dia. Hoje a gente tem como prioridade a questão dos salários. Não dá para governar hoje, Boturão, eu tenho dito que não dá para aventureiro querer assumir as prefeituras, querer se colocar como salvador da pátria, porque não tem jeito. A coisa tem que ser feita com responsabilidade, você tem que ter a experiência dentro da administração pública, não tem esse negócio da velha e da nova política. E tem a boa e a má política. A boa política, ela trata as coisas públicas com responsabilidade, não dá para ficar jogando ao vento aqui coisas que todo mundo quer ouvir, mas que chega na hora H, não consegue fazer nada e muito pelo contrário, faz as coisas totalmente diferentes e cria um grande problema para a cidade. Até hoje, a gente está pagando, né, as contas de uma administração irresponsável. Até hoje, a gente está resolvendo problemas de uma administração totalmente aventureira e irresponsável, que vendeu sonhos, mas que na hora H, na hora do trabalho, na hora do vamos agora arregaçar as mangas e trabalhar pela cidade, viu que não tinha condições. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque hoje se aventurar na política, o estrago é grande. Então a gente tem que trabalhar com seriedade, com uma equipe muito boa, uma equipe comprometida, uma equipe que possa nos garantir que a gente faça um bom governo e que a gente não atrapalhe a vida da população e do funcionalismo. Você falou das obras que a Sabesp faz, as terceirizadas, enfim, que deixam problemas, isso aí é uma coisa antiga, né? De São Vicente, Santos, Cubatão, enfim, Guarujá, é claro. Mas eu queria aproveitar para te fazer a seguinte pergunta. Nós tivemos uma ressaca aí enorme no final de semana, uma coisa brava aqui. Verdade. E a zona noroeste aqui de Santos foi atingida, é um lugar bastante complicado, difícil, né? E a Ponta da Praia também sofreu e tal, mas São Vicente teve algum dano mais sério, algum problema maior? Não tivemos. Né? Além, né, obviamente, que o maior problema que a gente teve é por conta da maré cheia. A gente tem vários bairros lá que sofrem automaticamente as consequências da maré cheia. Então, fora isso, nós não tivemos problemas ali na hora da praia, tal, tudo tranquilo, graças a Deus. Pois não, Ariel. O que o senhor está mencionando em relação ao salário, essas coisas todas, o trabalhador, o empregado, o servidor, que não está recebendo salários, não está sendo prestigiado, ele tende a ficar revoltado e trabalhar mal, não é? E aí, o que acontece? A população diz que paga os impostos e quer ser atendido de forma decente em qualquer organismo público. Vê-se a necessidade realmente, efetivamente, que o investimento que o senhor está fazendo em relação a retomar o direito dos trabalhadores para que ele se sinta incentivado a trabalhar também com mais regularidade. Isso é um detalhe importante que todos os executivos tinham que avaliar. Porque se eu sou dono de uma empresa, não pago meus funcionários... É um absurdo. Né? Absurdo. Eu costumo dizer que gostaria muito de conseguir dar um salário muito melhor para os nossos servidores, gostaria de dar aumentos para eles, mas a gente sabe que você dá aquilo que você não tem, você depois não entrega. Eu prefiro muito mais, de uma maneira correta, nessa relação que tenho procurado, né, ter com o funcionalismo, de garantir a ele que todo mês ele vai ter ali o salário pago, que a gente não vai atrasar salário, que todos os direitos vão estar garantidos, do que a gente vender ilusão. Com um pé no chão, a gente vai fazendo uma boa administração e valorizando o servidor dessa forma, com respeito. Não tem nada melhor do que o servidor precisa do que ser respeitado por quem está governando a cidade. Então, esse respeito todos eles têm. Eu dependo muito do funcionalismo. O funcionalismo é quem faz mover o dia a dia da prefeitura. E a gente, obviamente, que com esse processo de valorização do servidor, com uma caixa de saúde que hoje a gente tem na cidade, muito boa, sendo feito um trabalho maravilhoso lá pelo Dr. Márcio Reboá, atendendo todos os servidores.
Isso tudo para a gente é motivo de bastante orgulho, porque dessa forma a gente está fazendo compensar aquela falta que muitas vezes a gente não consegue dar, que é um salário muito melhor, um salário, né, que possa, de certa forma, dar a tranquilidade para o servidor. Enquanto a gente não consegue chegar nesse patamar, a gente vai cumprir todos os nossos compromissos com o servidor, pagando salário em dia, seus direitos e dando a garantia de que eles tenham esse respeito por parte da administração. Prefeito, na atual situação econômica do país, a grande maioria dos brasileiros tem muita dificuldade de pagar as contas, né? Então tem gente que até faz um sorteio, pega os boletos, joga para o alto aí e vê qual que vai pagar aquele mês. Se é a conta de luz, se é a conta de gás, se é a conta de água, se é o crediário das Casas Bahia, né? E nesse sorteio aí, um boleto que não faz parte aí, na maioria das vezes, é o boleto do IPTU, né? Porque é uma dívida aí que as pessoas tendem a protelar, a pagar mais para frente, né? E como consequência direta disso daí, os cofres municipais, seja em São Vicente, Santos, Praia Grande, acabam sendo prejudicados. Então eu queria saber do senhor como é que está a inadimplência de arrecadação municipal em São Vicente e o que o senhor tem feito para tentar resgatar essa arrecadação. Marcos, ela diminuiu diante do quadro que pegamos ao assumir a prefeitura em 2017, ela diminuiu, mas ainda é alta. Nós estamos agora criando um setor na prefeitura para diretamente o munícipe poder negociar essa dívida lá com o servidor. Então, também tivemos o apoio da Câmara, fizemos uma série de alterações aí, criando alguns benefícios, alguns incentivos para as pessoas que querem pagar o seu IPTU que está atrasado, dando a eles uma série de condições aí favoráveis, entre elas uma que eu sempre conversei com a Câmara para que a gente conseguisse fazer essa mudança, é que antes ele só podia pagar com o desconto até aquele exercício. Então ele negociou a dívida dele agora, de 2000, que ele tinha de anos anterior, em 2019, está no mês de julho, ele só podia ir até dezembro de 2019 para alcançar o pagamento com desconto. Nós estamos estendendo, ampliando isso até dezembro de 2020, para que ele possa ir lá e parcelar em mais vezes, então, essa dívida que ele tem com o município. Isso vai ser um fator que vai dar a possibilidade das pessoas regularizarem a sua vida, porque a gente sabe que o munícipe ele não quer ficar devendo. Ele não joga as contas para cima e escolhe as que ele quer pagar. É por conta da dificuldade financeira e econômica que a gente legítima tem que... defesa, né? É legítima defesa, que a gente tem que criar aí essas alternativas. Então, hoje eu estou dando uma alternativa ao munícipe que quer pagar o seu IPTU, que se sente incomodado lá com aquela dívida, para que ele possa ir diretamente na prefeitura. A gente vai inaugurar já nos próximos dias um setor que vai atender diretamente o munícipe, ali ele já vai resolver o seu problema, vai ter um terminal onde que ele já vai, recolhe a guia, já faz o pagamento, sai da prefeitura com a vida resolvida. Então, é dessa forma que a gente quer ainda mais diminuir a inadimplência dentro do município. Eu acrescentaria rapidamente que o desemprego pode influenciar essa questão. É verdade. O nível salarial, e a gente percebe que isso, fazendo uma comparação, acontece também com a Previdência. Quantos empresários deixaram de recolher a Previdência? E isso, consequentemente, motiva o desabafo aí que está faltando dinheiro, que não vai ter dinheiro para pagar a Previdência. Então, a gente faz a comparação na necessidade da gente ter uma forma de incentivar o emprego, incentivar o salário e, consequentemente, ganham todos, o munícipe e o executivo. Muito bem. Bom, São Vicente estava sem rodoviária, né? Não tinha biquinha. A gente vamos também fazer um retrospecto, né? Porque é interessante. Quando a gente vai lá para o fundo do poço, volta, melhora um pouquinho, o cara já quer tudo de volta. E tal, esquece, né? Não são bem assim, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, né? A rodoviária está recuperada, né? Está recuperada, funcionando. A gente ainda precisa fazer um ajuste lá na cobertura no embarque e no desembarque, que já estamos providenciando isso. Nós estamos agora também com a Guarda Civil e o Canil dentro da área da rodoviária, que também já está em funcionamento. A gente vai inaugurar nos próximos dias, até porque a gente quer apresentar à população o trabalho maravilhoso que é feito pela GCM junto ao Canil, que nós temos da Guarda, que tem feito um trabalho espetacular com apreensão de drogas, com auxílio à Polícia Militar, à Polícia Civil.
Então a gente tem feito um trabalho bem interessante ali. Vamos agora também começar a trabalhar a questão do monitoramento dentro da cidade. Já começamos a questão da iluminação, a nova iluminação do Itararé. Semana que vem vou ligar a terceira fase, que vai até o quiosque do Marlon. Então já temos desde ali do Canto do Ilha até o quiosque do Marlon já iluminado. E já nos próximos dias, acredito que até o final de julho, a gente consiga finalizar até a divisa para depois a gente passar para a Praia da Biquinha. Temos ali o centro administrativo, que a gente está colocando agora internet, telefonia, vamos mudar para lá, estão indo 7, 8 secretarias para lá. Estou montando o meu gabinete dentro do centro administrativo, vou atender dentro do centro administrativo para que a gente ali consiga fazer com que tenha uma boa movimentação, com a polícia militar já instalada também dentro do centro administrativo, isso dá segurança para a gente. Então, realmente, muitas coisas foram feitas. Já falando de Biquinha aqui, me lembro da Biquinha quando eu vim aqui no primeiro programa com você, estava fechada por um tapume. Já fizemos ali 2 obras, estou agora finalizando com uma terceira obra. Pegou fogo, lembra? Pegou fogo. Que eu estou colocando quiosques novos ali para os permissionários, a gente vai colocar containers com banheiro, tudo uma coisa moderna, bem legal que a gente está fazendo na Praia da Biquinha, para que nós possamos já enfrentar essa próxima temporada com 100% da Biquinha atendida, toda remodelada, toda hoje, né, ajeitadinha ali para a gente poder receber os turistas na nossa cidade postais, e que também os munícipes tenham, né, um lazer, que eles tenham também um local agradável para frequentar nos finais de semana. Como sempre foi, né? Biquinha é um postal, sem dúvida nenhuma, um patrimônio dos vicentinos, sem dúvida nenhuma, né? Prefeito, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Até uma próxima aqui para continuarmos falando sobre a cidade, viu? É isso aí. Obrigado, Boturão. Um beijo grande no coração de todos. Deixar aqui meu abraço ao Auriel e ao Marcos também, que nos acompanharam aqui no programa, participando da bancada. Obrigado, Auriel, sempre participando com a gente. Marcos Santana diariamente conosco. De segunda a sexta, ponto de vista ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV, com a reprise às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.